Olá pessoal, Leno e Rich aqui da 5W e hoje a gente quer conversar sobre um assunto que tem sido a questão de muitos teachers. É verdade. Uma das perguntas que muita gente faz é se vale mais a pena o professor, o teacher, ir até a casa do aluno, até o trabalho do aluno, ou se é melhor o aluno vir até um espaço do teacher. Então a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência nessa questão e a partir daí vocês podem tirar suas conclusões do que é melhor para você, né? Primeiro vamos falar sobre a questão de ir até o aluno. A gente fez isso muito tempo, né, Richard? Durante muito tempo. Alguns eram turmas que a gente dava e alguns eram alunos individuais que a gente ia até a casa, né? E uma das coisas que a gente tem que colocar no papel, e no início, por inexperiência, a gente não fazia isso, você tem que levar em conta o tempo de deslocamento que você vai ter até esse aluno. Tanto tempo que você vai gastar, como despesas. Claro, você tem o transporte, ou gasolina, ou transporte público, e né? mais as refeições, se você vai passar um dia, né, que você vai fazer. Então, tem que levar isso muito em conta. Dependendo da cidade onde você mora, você pode levar muito tempo para chegar até o aluno, um tempo que você poderia estar gastando atendendo um outro aluno. Então, na verdade, isso pode diminuir pela metade ou até mais o que você está ganhando por aquela hora, né? E quando você tem alunos que vêm até você, por exemplo, você marca uma aula das 15 às 16, aí você pode atender o aluno seguinte às 16, das 16 às 17, ou enfim, quanto tempo for a duração da sua aula. Mas você tem como juntar um perto do outro mais do que quando você dá aula na casa ou na empresa. Exatamente. Isso não quer dizer que nunca vale a pena você ir até o aluno. Existem muitos teachers que trabalham nessa modalidade de delivery, né, como chamam, e é interessante sim quando você põe tudo no papel, né? Uma coisa que a gente começou a fazer na época que a gente trabalhava assim, a gente começou a se programar para ir em determinados bairros onde a gente tinha mais de um aluno naquele bairro, mais de uma turma. Então a gente tinha um tempo maior para se locomover até aquele bairro, porém lá de uma aula para outra era rapidinho. Compensava. Turmas na faculdade, por exemplo, né? Sim. A gente tinha turmas na faculdade que você se organizava para dar um após o outro. Eu passava o dia, né? Saía de manhã, mas ali eu só ia de um departamento para o outro, né? Na faculdade. Atendia às vezes um aluno sozinho, um aluno individual, às vezes uma turma. Então depois colocando isso no papel, valia muito a pena. Então é uma coisa que você pode pensar nesse sentido. E tem outra coisa também que às vezes depende do contato, né? Mesmo você dando uma aula individual, indo até a casa do aluno, se ele for uma pessoa interessante, uma pessoa que influencia, né? Isso. Uma pessoa com muitos contatos bons, que pode te trazer mais alunos também, daí compensa. Daí vale a pena, porque o que você não está ganhando em valor monetário pela hora-aula, você está ganhando em marketing. Indicação, né? Indicações, como se fosse um investimento em marketing. Então, se for uma pessoa-chave numa empresa ou numa faculdade ou até no bairro, vale muito a pena fazer dessa forma, né? A gente fez isso, nos beneficiamos disso e valeu muito a pena. Uma coisa também que eu estava pensando aqui que a gente tem que tomar cuidado quando você vai atender numa empresa, por exemplo, é que você está no local deles, né? Você estava me comentando isso antes. Sim, é que você está indo lá, às vezes no horário de trabalho, eles estão se ausentando de suas tarefas para estar lá nessa aula, né? Isso. Você teve essa experiência? Tive essa experiência, porque eles não se entregavam para a aula. Como eles estavam no ambiente de trabalho, eles ainda tinham que ficar com o telefonezinho do lado, eles podiam ser chamados e interrompidos por alguém que precisasse da assistência deles, então não foi uma experiência legal. Depois a gente acabou mudando e trazendo essa turma para a nossa escola, né? Que daí a experiência foi bem melhor. Eles estavam mais focados, né? Estavam mais focados. Tem aquele fator psicológico, né, também, que se você está na casa do aluno, você está no ambiente dele. Então já automaticamente parece que você perde um pouco da autoridade, dependendo, claro, do perfil do aluno. Eu acho que isso se encaixa principalmente para teens e kids. Por exemplo, se você vai até a criança, até a casa da criança ou até a casa do teen, você perde um pouquinho aquela coisa de teacher, né? Você tem que meio que, a criança quer fazer alguma coisa, ou alguém fala alguma coisa no momento, ou quer mostrar algum brinquedo. Ela está no espaço dela, né? E não teve aquela associação de
de respeito. Aqui é a escola, aqui tem os teachers, aqui não é o meu ambiente, ela já se submete um pouco mais às regras do local, né? E lá é a casa dela, as regras dela, são dela, praticamente. E daí é difícil a gente mudar isso. Mas isso tudo não quer dizer que não vale a pena, quer dizer apenas que você tem que prestar atenção a alguns detalhes a mais que você não precisaria prestar atenção se você atender no seu espaço, na sua casa ou na sua escola, né? É claro que se você ainda não tem o seu espaço, essa é a opção que você tem. Então, pensa sobre isso só em termos de custo, em termos do seu tempo, né? Para fazer valer a pena. Isso. Né? Faça valer a pena. E explique para os seus alunos também, né? Se eles estão, mas você vai me cobrar mais caro e tá vindo aqui na minha casa, exatamente. Olha só, eu tenho questão de tempo, tenho questão do valor, do custo que isso tem para mim, né? Então é isso aí, pessoal. Na próxima semana a gente vai falar um pouquinho sobre aulas online, né? Que pode resolver essa questão da locomoção. E, enfim, aguarda aí a próxima semana que a gente vai trazer umas dicas legais, né, Richard? Exatamente. Até semana que vem. Até mais.